Naquele restaurante luxuoso, onde os pratos custavam mais do que Carlos ganhava em uma semana, ele entrou com um sorriso tímido e passos incertos. Usava a melhor roupa que tinha, uma camisa branca desbotada e calças que já haviam visto melhores dias. Era uma ocasião especial. Pela primeira vez na vida, ele queria celebrar uma pequena conquista pessoal. Sentado em uma mesa discreta, Carlos sentiu os olhares dos outros clientes, como se questionassem o que ele fazia ali. Porém, ele tentou ignorar. Mal sabia que, em uma mesa próxima, um grupo de jovens ricos cochichava e ria, com olhares fixos nele. Parece que alguém se perdeu e entrou no lugar errado, não acha? Comentou um dos jovens, arrancando risadas de seus amigos. Carlos ouviu, mas fingiu que não. Manteve-se em silêncio, mas o aperto no peito era inevitável. Ele não sabia que naquela mesma noite alguém o observava de longe. Um homem de olhar atento e roupa impecável, que acompanhava tudo em silêncio. Era Henrique, um milionário acostumado a ler as pessoas como ninguém. O comportamento de Carlos despertou sua curiosidade. E você, já foi subestimado por alguém? Fique conosco até o final, porque essa história mostra que a vida sempre tem reviravoltas surpreendentes. Carlos nasceu em uma comunidade simples, onde o concreto das casas era marcado pelo tempo, mas as pessoas eram ricas em histórias e resiliência. Filho único de Dona Teresa, uma mulher batalhadora que trabalhava como diarista, ele aprendeu desde cedo que a vida seria um desafio constante. Seu pai havia abandonado a família quando ele tinha apenas 5 anos, deixando toda a responsabilidade nas mãos de sua mãe. Apesar das dificuldades, Carlos sempre foi uma criança cheia de sonhos. Enquanto outros meninos corriam atrás de uma bola, ele carregava sacolas no mercado do bairro em troca de algumas moedas. Nas noites em que Dona Teresa chegava exausta, ele a ajudava a massagear os pés e dizia: "Um dia, mãe, vou te dar uma casa linda, onde você nunca mais vai precisar trabalhar." Essas palavras eram o que mantinha Dona Teresa de pé. Ela acreditava no filho, mesmo quando o mundo parecia duvidar dele. Na escola, Carlos enfrentava desafios diários. Suas roupas simples e seus cadernos velhos faziam dele alvo de piadas. Uma vez, um professor insinuou que ele deveria desistir de estudar, pois certas pessoas não chegam longe. Carlos, embora ferido, nunca deixou essas palavras o desviarem de seus objetivos. Aos 16 anos, começou a trabalhar formalmente como estoquista em uma pequena loja do bairro. Cada centavo que ganhava era dividido entre as despesas da casa e uma pequena poupança que ele guardava em um pote de vidro escondido debaixo da cama. Agora, aos 22 anos, Carlos havia conseguido algo que parecia impossível: uma promoção para auxiliar de vendas. Não era muito, mas para ele era uma conquista significativa. Para comemorar, decidiu fazer algo que nunca havia feito: ir a um restaurante de luxo apenas para sentir por um momento como seria estar em um mundo tão distante do seu. Mal sabia ele que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Carlos entrou no restaurante segurando o nervosismo. O ambiente era deslumbrante, com lustres imensos iluminando mesas impecavelmente arrumadas. Os garçons usavam ternos impecáveis e se moviam de maneira quase coreografada, enquanto os clientes pareciam pertencer a um mundo onde o dinheiro nunca era uma preocupação. Ele se sentiu pequeno, mas respirou fundo e seguiu em frente. Afinal, ele também tinha o direito de estar ali. Sentou-se em uma mesa próxima à janela e começou a folhear o cardápio. Seus olhos arregalaram ao ver os preços, mas ele já esperava por isso. Escolheu um prato simples, algo que não comprometeria suas economias, e chamou o garçom. O rapaz o atendeu com um leve desdém, mas Carlos tentou não se abalar. Porém, o pior estava por vir. Na mesa ao lado, um grupo de jovens ricos conversava animadamente. Eram 3 rapazes e uma mulher,
todos bem vestidos e com relógios que custavam mais do que Carlos poderia ganhar em anos. Quando perceberam a presença dele, os sussurros começaram. Um deles, um homem de cabelo penteado para trás e sorriso arrogante, falou alto o suficiente para que Carlos ouvisse. Olha só, parece que alguém resolveu gastar o salário do mês inteiro em uma única refeição. Isso se ele conseguir pagar, né? Os outros riram e Carlos sentiu o rosto esquentar. Ele manteve a cabeça baixa, tentando ignorar. Ei, será que ele sabe que aqui não aceitam vale-refeição? Disse a mulher do grupo, arrancando mais gargalhadas. As provocações continuaram. Cada risada, cada comentário parecia aumentar o peso nos ombros de Carlos. Ele olhou ao redor e percebeu que alguns clientes observavam a cena, mas ninguém intervinha. Era como se ele fosse invisível ou, pior, como se sua presença fosse um incômodo. Enquanto isso, em uma mesa afastada, Henrique observava tudo. O milionário era um homem de 45 anos, acostumado a frequentar lugares como aquele. Porém, o que mais o intrigava não eram os comentários cruéis, mas a forma como Carlos reagia. Ele não revidava, não baixava a cabeça, nem demonstrava raiva. Apenas ficava em silêncio, com uma dignidade que parecia desafiar todos ao redor. Quando o prato de Carlos chegou, ele comeu em silêncio, ignorando as provocações. Levantou-se, pagou a conta com o dinheiro que havia juntado e saiu do restaurante com passos firmes. Os risos ainda ecoavam em sua mente, mas ele sabia que carregar ódio não o levaria a lugar nenhum. Do lado de fora, o vento frio da noite o fez fechar o casaco. Ele começou a caminhar de volta para casa, sem saber que Henrique o seguia de longe, curioso para saber quem era aquele jovem que, mesmo em meio ao desprezo, não perdeu sua dignidade. Henrique permaneceu em sua mesa, observando cada detalhe da cena. Ele era um homem de negócios, acostumado a avaliar pessoas em segundos, mas algo em Carlos o deixou intrigado. Enquanto os outros jovens ricos ostentavam seu poder e dinheiro através da humilhação alheia, Carlos agia com uma serenidade que era rara de se ver. Quem é esse rapaz? Pensou Henrique, enquanto bebericava o vinho caro que estava em sua taça. Ele não conseguia desviar o olhar. Carlos não era como as pessoas que ele costumava encontrar em sua vida de luxo. Para Henrique, a maioria das pessoas fazia de tudo para impressioná-lo, movidas pelo desejo de ganhar algo em troca. Mas aquele jovem parecia ser o oposto. Mesmo diante de insultos que fariam muitos explodirem de raiva, ele escolheu o silêncio. Não era um silêncio de submissão, mas um silêncio carregado de dignidade. Henrique também notou outra coisa. O grupo que zombava de Carlos era o retrato perfeito das pessoas que ele desprezava, arrogantes, fúteis e incapazes de enxergar além das aparências. Ele conhecia bem aquele tipo de comportamento, pois já havia enfrentado muito disso em sua própria vida. Lembrou-se de sua juventude, quando era apenas o filho de um homem simples, que trabalhava como motorista particular para famílias ricas. Naquela época, ele também fora subestimado. Eu já estive onde ele está. Henrique refletiu. Aquela lembrança tocou algo dentro dele. Por isso, quando viu Carlos se levantar e deixar o restaurante, decidiu que precisava saber mais. Ele pagou a conta rapidamente e saiu logo atrás do jovem. No lado de fora, Henrique o viu caminhando pelas ruas escuras da cidade, segurando o casaco contra o frio. Ele o seguiu de longe, tentando não chamar a atenção. Carlos parou em uma esquina para conversar com um senhor que vendia pipoca. Eles trocaram algumas palavras, e Henrique viu o jovem dar um sorriso sincero, como se o peso daquela noite já tivesse passado. Henrique ficou parado a uma distância segura, observando. Ele não sabia exatamente o que procurava, mas algo em Carlos o fazia querer entender mais sobre quem ele era. E foi ali, naquela esquina, que Henrique decidiu o que faria. Ele precisava descobrir se aquele coração bondoso era tão genuíno quanto parecia. Naquela noite,
Ao voltar para sua mansão, Henrique já tinha um plano em mente. No dia seguinte, ele colocaria Carlos à prova. Um teste simples, mas revelador. Ele precisava ter certeza de que aquele jovem era tão especial quanto parecia. Naquela noite, enquanto estava em sua ampla sala de estar cercado por móveis de luxo, Henrique não conseguia tirar Carlos da cabeça. O rapaz parecia carregar uma força interior que ele raramente via nas pessoas que conhecia. Ao mesmo tempo, havia algo mais. Um coração puro, uma bondade genuína, o tipo de coisa que nem todo o dinheiro do mundo podia comprar. Henrique sentou-se em sua poltrona favorita e olhou pela janela, onde as luzes da cidade piscavam ao longe. A cena da humilhação de Carlos no restaurante ainda estava viva em sua mente. Aquela experiência, para muitos, seria motivo de explosão ou até mesmo de desistência, mas Carlos havia mostrado algo diferente: paciência, autocontrole e, acima de tudo, dignidade. Ele sabia que não poderia simplesmente oferecer ajuda sem conhecer mais sobre o jovem. Por isso, decidiu criar uma situação para descobrir quem Carlos realmente era. Ele se levantou da poltrona, pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Ricardo, é o Henrique. Preciso que prepare algumas roupas bem simples para mim. Algo que me faça parecer uma pessoa comum, talvez até alguém em dificuldades. Amanhã cedo eu preciso estar irreconhecível. Do outro lado da linha, o assistente de Henrique respondeu com estranhamento, mas não questionou. Na manhã seguinte, Henrique estava pronto. Vestiu-se com roupas gastas, um boné velho e sapatos que pareciam ter enfrentado anos de uso. Não havia mais nada em sua aparência que sugerisse que ele era um milionário. Saiu de casa sem seu carro luxuoso, pegando um táxi comum até o bairro onde Carlos morava. Ao chegar, andou pelas ruas como se fosse parte daquele cenário. Era um lugar simples, mas Henrique notou que as pessoas ali se cumprimentavam com sorrisos e conversavam como velhos conhecidos. Havia um calor humano que ele raramente sentia em sua rotina cercada por empresários e cifras. Ele sabia onde procurar Carlos. Havia seguido o jovem na noite anterior até uma loja pequena onde ele costumava trabalhar. Ficou do lado de fora por um tempo, observando a movimentação, até que viu Carlos saindo, carregando uma sacola de compras. Era o momento perfeito. Henrique respirou fundo, ajustou o boné e foi ao encontro do jovem. Quando estava a poucos passos, fez sua voz soar trêmula e cansada, como se realmente estivesse em apuros. Moço, com licença, você pode me ajudar? Eu estou com fome, faz 2 dias que não como direito. Será que você tem alguma coisa para me dar? Carlos parou imediatamente. Ele olhou para Henrique, que tinha a aparência de um homem necessitado, e sua expressão mudou para algo entre preocupação e empatia. Henrique ficou parado, esperando pela reação. E mais uma vez, Carlos mostrou que era diferente. Carlos parou ao ouvir o pedido do homem, que parecia cansado e faminto. Ele olhou para Henrique de cima a baixo, vendo as roupas surradas e os olhos que transmitiam um cansaço profundo. Sem hesitar, colocou a sacola de compras no chão e abriu-a. Aqui, senhor. Eu comprei algumas coisas simples, mas espero que isso ajude, disse Carlos, retirando um pacote de arroz e uma lata de feijão da sacola. Ele entregou os itens a Henrique com cuidado, como se fossem preciosos. Henrique, ainda disfarçado, observou cada movimento de Carlos. Era como se ele quisesse ter certeza de que aquela bondade não era apenas uma fachada. Para testar ainda mais o jovem, ele perguntou: "Mas e você? Isso não vai te fazer falta?" Henrique fingiu um tom preocupado, tentando sondar a sinceridade de Carlos. O jovem sorriu, coçando a cabeça. Era um sorriso tímido, mas cheio de genuinidade. "Não se preocupe comigo, senhor. Eu sempre dou um jeito. Minha mãe sempre dizia que quem faz o bem nunca fica desamparado. Hoje é o seu dia de precisar. Amanhã pode ser o meu.
Aquelas palavras atingiram Henrique como um soco no peito. Ele sabia que muitas pessoas falariam algo bonito para impressionar, mas em Carlos havia uma simplicidade que não deixava dúvidas. Aquilo era real. Ele estava disposto a abrir mão do pouco que tinha sem esperar nada em troca. Mas Carlos não parou por aí. Ele pegou um pouco de dinheiro que carregava no bolso e estendeu para Henrique. Aqui não é muito, mas dá para comprar algo para comer agora. Não deixe de se alimentar, tá bom? Henrique ficou sem palavras. Por alguns segundos, ele quase esqueceu que estava disfarçado. A pureza do gesto de Carlos era algo que ele não via há muito tempo. Talvez desde sua própria infância, antes de o dinheiro transformar sua vida. Henrique respirou fundo para recuperar o papel que estava desempenhando e respondeu: "Obrigado, moço. Eu não tenho palavra. Que Deus te abençoe." Carlos deu um sorriso simples e respondeu: "Que Deus abençoe o senhor também, e que sua situação melhore logo." Henrique ficou parado ali por alguns minutos, vendo Carlos se afastar com a sacola agora mais leve. Mesmo depois do que acontecera na noite anterior, mesmo tendo tão pouco, ele havia escolhido ser generoso. Henrique sabia que Carlos era mais do que especial. Ele era raro. Agora era hora de revelar a verdade. Henrique já sabia o que precisava fazer e estava prestes a dar a Carlos a oportunidade que ele merecia. De volta ao táxi, enquanto a paisagem da cidade passava pela janela, Henrique se perdeu em pensamentos. O que ele acabara de vivenciar mexeu profundamente com ele. A bondade de Carlos não era forçada, nem um gesto para ganhar reconhecimento. Era algo natural, algo que vinha de dentro. Henrique percebeu que, no mundo em que vivia, cercado de pessoas dispostas a qualquer coisa por status ou dinheiro, aquilo era um verdadeiro tesouro. Ele olhou para suas mãos, que ainda seguravam a lata de feijão e o pacote de arroz que Carlos havia lhe dado. Para Henrique, aquilo era mais valioso do que qualquer presente que já tivesse recebido. Não era apenas comida, era um símbolo de altruísmo, algo que ele não via há muito tempo. Esse garoto, ele é tudo o que o dinheiro não pode comprar, murmurou para si mesmo. Henrique começou a refletir sobre sua própria trajetória. Ele também já havia sido um jovem cheio de sonhos, mas o mundo ao seu redor havia moldado sua visão das pessoas. Depois de construir sua fortuna, ele percebeu que muitos se aproximavam apenas por interesse, mascarando suas intenções com sorrisos falsos e palavras vazias. Ele havia se tornado cético, acreditando que bondade genuína era uma raridade. Mas Carlos desafiava essa crença. Ele provava que, mesmo nas condições mais difíceis, era possível manter um coração puro. Henrique não podia deixar aquilo passar despercebido. Ele sabia que o destino o havia levado até aquele restaurante, até aquela esquina, por uma razão maior. Eu preciso fazer algo por ele, pensou Henrique, não apenas para retribuir o que ele fez, mas porque o mundo precisa de pessoas como ele, em posições onde possam fazer a diferença. Ao chegar em sua mansão, Henrique entrou diretamente em seu escritório, onde passou a noite planejando o próximo passo. Ele sabia que apenas ajudar Carlos financeiramente não seria suficiente. Ele queria oferecer algo mais profundo, uma oportunidade de transformar sua vida. E, ao mesmo tempo, mostrar a todos que o julgaram que o valor de um homem não está em sua aparência ou em sua conta bancária, mas em seu caráter. Henrique sorriu ao terminar seus planos. Amanhã seria o dia em que a verdade seria revelada. E Carlos, o jovem que nunca esperava nada em troca, estava prestes a receber algo que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Carlos seguia sua rotina normal. Depois de organizar o estoque da loja, seu chefe pediu que ele atendesse um cliente que havia marcado um horário especial para discutir uma grande encomenda.
Carlos, ainda sem entender muito bem o motivo de tamanha formalidade, foi até a área de atendimento, com o mesmo sorriso educado que usava para todos os clientes. Ao chegar, parou na porta e por um momento congelou. Ali, de pé no centro da sala, não estava apenas um cliente qualquer. Era Henrique, mas ele não era mais o homem simples e cansado que Carlos havia ajudado no dia anterior. Agora, estava impecavelmente vestido, com um terno feito sob medida, um relógio de luxo no pulso e uma postura que exalava confiança. Carlos franziu o rosto confuso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Henrique sorriu e falou: "Bom dia, Carlos. Espero que você se lembre de mim." Carlos piscou algumas vezes, sem entender o que estava acontecendo. O senhor é o homem que eu ajudei ontem," disse ele, finalmente reconhecendo Henrique. "Mas, como assim? O que está acontecendo?" Henrique deu alguns passos em direção a Carlos, enquanto todos os outros funcionários da loja observavam curiosos. Sua voz soou firme, mas com um tom caloroso. "Meu nome é Henrique Andrade. Sou empresário, dono de várias empresas nesta cidade. E ontem eu me disfarcei de um homem em dificuldades para entender quem você realmente era. Isso porque na noite anterior eu estava no restaurante onde você foi humilhado. Eu vi tudo, vi a forma como te trataram e, mais importante, vi como você reagiu. Sua dignidade, mesmo diante do desprezo, chamou minha atenção." Carlos ficou boquiaberto. Ele não sabia o que dizer, mas Henrique continuou: "Ontem você me deu algo que muitos com muito mais do que você jamais ofereceriam. Generosidade, mesmo sem saber quem eu era. E isso confirmou o que eu já suspeitava. Você é uma pessoa especial, alguém que merece mais do que o mundo tem te dado." Carlos, com os olhos marejados, tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. Henrique, então, foi direto ao ponto. "Estou aqui para te fazer uma proposta. Quero que você trabalhe comigo. Não como um simples funcionário, mas como gerente de uma das minhas empresas. Quero que você mostre ao mundo que caráter e bondade são as maiores riquezas que alguém pode ter." O silêncio tomou conta do ambiente. Todos os funcionários da loja pararam o que estavam fazendo, observando aquela cena surreal. Carlos finalmente encontrou sua voz. "Mas, senhor Henrique, eu não sei se sou capaz. Eu só sei trabalhar aqui no estoque. Não sei nada sobre gerenciar." Henrique sorriu, colocando a mão no ombro dele. "Isso eu posso ensinar, Carlos. O que você tem, ninguém pode ensinar. Coração, empatia e honestidade. O resto é só técnica. Confie em mim, assim como eu confiei em você." Depois de alguns segundos de hesitação, Carlos assentiu, emocionado. "Eu aceito. Muito obrigado por acreditar em mim." Henrique apertou a mão dele com firmeza. "Você merece, Carlos. E acredite, sua jornada está apenas começando." No dia seguinte, Carlos acordou antes do nascer do sol. Ele mal conseguiu dormir na noite anterior, ainda incrédulo sobre tudo o que estava acontecendo. Vestiu sua melhor roupa, a mesma camisa simples e a calça que usara no restaurante, e pegou o ônibus em direção ao endereço que Henrique lhe enviara. Ele sabia que estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente do que conhecia. Quando chegou, parou em frente a um prédio gigantesco de vidro e aço com o nome Andrade Corp, gravado em letras douradas na entrada. Pessoas bem vestidas entravam e saíam com passos apressados, carregando pastas e celulares. Carlos hesitou por um momento, sentindo-se deslocado, mas respirou fundo e entrou. Assim que cruzou as portas automáticas, foi recebido por uma recepcionista que parecia já estar à sua espera. "O senhor Carlos?" "Certo. Bem-vindo. O senhor Henrique pediu que eu o acompanhasse até o andar dele." Carlos assentiu timidamente e seguiu a mulher até o elevador, que parecia mais moderno e sofisticado do que qualquer coisa que ele já havia usado. O trajeto até o andar superior foi silencioso, mas Carlos não conseguia deixar de pensar:
Será que eu realmente pertenço a este lugar? Quando as portas do elevador se abriram, Carlos foi surpreendido por Henrique, que o aguardava com um sorriso acolhedor. Ao lado dele, havia um grupo de funcionários que o observavam com curiosidade. Bem-vindo, Carlos, disse Henrique, enquanto se aproximava e apertava a mão dele. Esta é sua nova casa. Quero que conheça sua equipe e veja o lugar que agora você ajudará a liderar. Carlos olhou ao redor, impressionado com o ambiente. As paredes eram cobertas por painéis de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. As mesas eram modernas, organizadas, e cada detalhe parecia ter sido pensado para transmitir sucesso e sofisticação. Henrique conduziu Carlos por um breve tour, apresentando os departamentos e explicando como tudo funcionava. No entanto, a maior surpresa ainda estava por vir. Ao chegar à sala de reuniões, Henrique abriu a porta e, sentado à mesa, Carlos reconheceu alguns rostos familiares. Eram os mesmos jovens ricos que o haviam humilhado no restaurante. Eles ficaram paralisados ao vê-lo entrar, e seus olhares de desprezo deram lugar ao choque e à vergonha. Henrique virou-se para Carlos e disse, em tom firme, mas com um sorriso discreto: Carlos, estes são alguns dos funcionários desta unidade, e a partir de hoje você será o gerente deles. O silêncio na sala era quase palpável. Os jovens, que antes riam de Carlos, agora estavam diante dele como seus subordinados. Eles evitavam olhar diretamente para ele, claramente desconfortáveis. Carlos, por sua vez, sentiu um turbilhão de emoções. Ele podia retribuir a humilhação, mas escolheu algo maior. Com um sorriso calmo, ele olhou para eles e disse: Espero que possamos trabalhar juntos para construir algo incrível. Sei que o passado ficou para trás e o importante agora é o que faremos daqui para frente. Henrique observava tudo de perto, satisfeito com a postura de Carlos. Ele sabia que havia escolhido a pessoa certa. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste para Carlos e para os jovens que o haviam humilhado. Enquanto ele mergulhava em sua nova rotina como gerente, aprendendo tudo rapidamente e mostrando dedicação, seus novos subordinados lidavam com uma mistura de vergonha e desconforto. Cada vez que olhavam para Carlos, lembravam-se do que haviam feito e das palavras cruéis que haviam dito. Um dia, após uma reunião, um dos jovens, chamado Felipe, decidiu abordar Carlos no corredor. Ele era o mais arrogante do grupo no restaurante, mas agora parecia mais humilde, quase inseguro. Carlos, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu naquela noite no restaurante, disse Felipe com os olhos baixos. Nós fomos horríveis com você, e ver você aqui, nesta posição, me fez perceber o quão errados estávamos. Carlos ouviu em silêncio, esperando Felipe terminar. Depois de uma pausa, ele respondeu com um sorriso tranquilo: Obrigado por dizer isso, Felipe. O passado é passado. O importante é que aprendemos com ele e seguimos em frente. Aqui somos uma equipe, e eu quero que todos se sintam parte disso. Felipe ficou surpreso. Ele esperava qualquer coisa, menos a resposta madura e generosa que Carlos deu. Esse momento marcou o início de uma mudança real. Aos poucos, não apenas Felipe, mas todo o grupo começou a respeitar e admirar Carlos. Não apenas porque ele era agora o chefe, mas porque ele era diferente de qualquer líder que já haviam conhecido. Carlos não apenas liderava com firmeza, mas também com empatia. Ele fazia questão de ouvir cada membro da equipe, independentemente do cargo, e incentivava um ambiente de colaboração e respeito. Sob sua liderança, a unidade da empresa prosperou, alcançando metas que antes pareciam impossíveis. Henrique, que acompanhava de perto o progresso de Carlos, ficou impressionado. Em uma reunião privada, ele disse: Carlos, você não apenas conquistou seu espaço aqui, mas transformou todo o ambiente ao seu redor. Eu sabia que você era especial, mas ver isso acontecendo é ainda mais gratificante do que eu imaginava.
Carlos sorriu, com os olhos cheios de gratidão. Tudo o que faço é lembrar do que minha mãe sempre dizia. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Acho que isso vale em qualquer lugar, seja na vida ou no trabalho. Enquanto isso, o grupo que antes o humilhava, agora via Carlos como uma fonte de inspiração. Eles aprenderam da maneira mais surpreendente que o verdadeiro poder não está em dinheiro ou status, mas em caráter. Com o passar do tempo, a história de Carlos se tornou mais do que apenas um exemplo de superação. Ela virou uma inspiração para todos que trabalhavam na empresa e, eventualmente, se espalhou além dos muros do escritório. Pessoas que ouviram sobre sua jornada passaram a enxergar nele um modelo de humildade e resiliência, alguém que mostrou que é possível vencer sem perder a essência. Carlos, agora em sua posição de destaque, usava sua influência para promover a empatia e o respeito. Ele fazia questão de lembrar a todos que cada pessoa tem uma história, que ninguém deve ser julgado pelas aparências e que o verdadeiro valor de alguém está em seu caráter. Sua liderança transformou não apenas os números da empresa, mas também as pessoas ao seu redor. Henrique, sempre atento, assistia a essa transformação com orgulho. Em uma reunião privada com Carlos, ele disse: "Sabe, Carlos, quando te vi naquele restaurante, eu sabia que você era diferente, mas agora eu percebo que a lição maior foi para mim. Você me lembrou do que realmente importa na vida. Obrigado por isso." Carlos sorriu, humilde como sempre. "Eu que agradeço, Sr. Henrique. Se não fosse pelo senhor, talvez eu nunca tivesse a chance de mostrar quem eu sou." No entanto, Carlos nunca esqueceu suas origens. Ele voltou à comunidade onde cresceu, ajudou sua mãe a reformar a casa e usou parte de sua nova renda para apoiar projetos sociais na região. Ele queria que outras pessoas tivessem as mesmas oportunidades que ele teve. A história de Carlos nos ensina que o mundo pode tentar te derrubar, mas sua força interior e seu caráter sempre falarão mais alto. Nunca subestime ninguém, pois a vida tem uma forma incrível de inverter os papéis. E você, já viveu ou presenciou algo que te fez refletir sobre o valor das pessoas? Compartilhe nos comentários, pois sua história pode inspirar outras pessoas também. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias como essa. Até a próxima!